Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso 9º encontro sobre a questão da revelação no Antigo Testamento. 9º encontro. Havíamos visto essa revelação feita na saída do Egito, na caminhada do Sinai, no Decálogo, da eleição do povo de Israel. Agora nós vamos ver a ocupação da terra de Israel, a passagem com Josué do Rio Jordão e a tomada de posse da terra. É o período também que corresponde ao período não só de Josué, mas também dos juízes. A ultimação e a plenificação da revelação e do estado de liberdade, um povo que saiu da escravidão, liberdade de uma liberdade da escravidão para a liberdade. A conquista dessa liberdade tem um preço, que Israel é chamado a cumprir. Já não é mais as estruturas do Egito, mas agora novas estruturas que requerem a reorganização, que requer a organização do povo de Israel, sendo distribuídos, as tribos distribuídas na terra de Canaã. Então, a ultimação e planificação da revelação do estado de liberdade dadas ao povo de Israel, conduz este povo à chamada ocupação da terra em Canaã. Esta ocupação, ou posse da terra, não é fácil de se explicar em minúcias. Deve-se lembrar aqui a aliança de Siquém, que foi concluída com Josué, companheiro de Moisés, onde ele vai lembrar que Deus coloca diante do povo de Israel, uma grande decisão. Tomando em consideração o livro de Josué, o capítulo 24, que praticamente é o último capítulo do livro de Josué, e encontramos, vou escolher essa passagem, que diz: Foi Javé quem expulsou de diante de nós todos os povos, os amorreus que habitavam a terra de Canaã. Portanto, nós também serviremos a Javé, pois ele é o nosso Deus. Javé replicou: Vocês não poderão servir a Javé, porque ele é um Deus santo, um Deus ciumento. Ele não perdoará suas transgressões e pecados. Se vocês abandonarem a Javé para servir aos deuses estrangeiros, ele se voltará de novo contra vocês e os maltratará e destruirá, apesar de lhes ter feito bem. O povo respondeu a Josué: Não, nós serviremos a Javé. Então Josué disse ao povo: Vocês são testemunhas contra vocês mesmos, diz que escolheram servir a Javé. O povo respondeu: Nós somos testemunhas. Josué disse: Pois bem, joguem fora os deuses estrangeiros que vocês têm e inclinem o coração para Javé, o Deus de Israel. O povo disse a Josué: Nós serviremos a Javé, nosso Deus, e a ele obedeceremos. Isto é, Josué capítulo 24, versículo 19 ao versículo 24. Então, dever-se-á, portanto, recordar as maravilhas operadas por Deus em favor de seu povo, não só da saída do Egito, da vitória do povo
que venceu os 40 anos no deserto, embora não todos, muitos caíram no deserto pela falta de fé, e também agora pela entrada na Terra Prometida com a derrota dos amorreus. A libertação do cativeiro do Egito, a salvação no deserto, a condução do povo a Canaã, em cumprimento à primitiva promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, isto é, os patriarcas. É a ocasião de Josué pedir ao povo que se decida a favor ou contra Deus. Ninguém é obrigado a cumprir a sua palavra, a cumprir um propósito, né? Desde que ele se proponha esse propósito, então ele é obrigado a cumprir, né? Então ele tem diante de si uma decisão radical, né? A favor de Javé, que o libertou do Egito, ou contra Javé, que é o sinal da aliança, né? O povo responde: ao Senhor nosso Deus queremos nós servir, como vimos na leitura de Josué. A história dessa revelação como missão e como promessa feita ao povo de Israel estende-se até Cristo Jesus, um período de mais ou menos 1000 anos. Repousa ela sobre os fatos que, desde o começo, ocorreram como palavra e ação divina, e que configura Israel como povo escolhido, agora já possuidor de uma terra. A restante história deste povo é caracterizada pelo modo como sua conduta, o agir de Deus que se revela, e a fé e a obediência ao mesmo agir. Então, como sua conduta se radicam e se configuram nessa mesma história. E como Israel cumpre sua missão específica, difusão entre os outros povos e também fermento do resto do mundo. É a missão de Israel, né? Israel vai difundir a sua presença entre todos os povos, mas a sua fé se torna fermento nesse resto do mundo. Ora, aqui nós vemos que é fundamental que esse Deus que caminha com o povo não é um Deus transcendente, mas é um Deus da história com seu povo. Nós estamos dentro de uma tradição javista, isto é, Deus conhecido como Javé, aquele que está aí, aquele que caminha com seu povo. Já a tradição eloísta, que vê Deus como Elohim, Deus, Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses, Senhor dos Senhores, é uma perspectiva que coloca mais o aspecto transcendente de Deus, que se manifesta mais em realidades transcendentes, como sonhos, etc. Aqui nós estamos numa dimensão de um Deus que faz aliança e que está junto do seu povo. Os objetivos desta marca especial eram assimilação, adaptação à região, difusão de Israel entre os outros povos e, portanto, valorizar a própria escolha que Israel fez. Por outro lado, surgem os inconvenientes. O vangloriar-se da sua própria escolha, não vê isso com atitude de humildade, mas com atitude de orgulho. O estreitar-se e fechar-se em si. Israel deveria estar aberto ao mundo e ele se fecha em si, com prejuízo da universalidade da mensagem de Deus a todos os povos. Essa universalidade que também foi dado a Abraão. Ao longo de sua história, Israel esteve sempre sob o peso destes dois objetivos tão diferentes entre si. Quanto à história de Israel, pelo que
diz respeito ao problema da revelação, deve ainda alguns atos e estruturas fundamentais ser considerados. Tratando-se da permanência do povo israelita em Canaã, surge a questão existencial de se saber se Israel permanece fiel ao seu chamado e à sua missão, a fidelidade à aliança, porque isto é o seu destino de não ser como os outros povos, mas de se fundar-se exclusivamente em Deus. É claro que esse processo foi de uma monolatria, adoração do um, até a monoteísmo. Deus é um, os outros nada são. Então, há um processo de que Israel tem que ter consciência de que o seu Deus é Javé, e não trocar Javé por nenhum outro Deus, nem pelos deuses, né, da terra que Israel está inserido, a terra de Canaã. De só ter a Deus como Senhor. Ou terá, acaso falhado neste ponto e traído seu dever? Isto é, será que Israel vai chegar à traição? Em Canaã, assim se resume o relato bíblico. O povo cedeu à tentação de ser como os demais povos, mesmo sob o ponto de vista religioso. Esqueceu-se de seu chamado, de sua eleição. Em Canaã, Israel tornou-se de Javé, mas abandonou seu Deus. Esqueceu-se da aliança com Javé. Então, Israel tornou-se então um povo do mundo, conforme a linguagem bíblica, afastou-se de Javé, abandonou seu Deus. Essa é a leitura correta. Esqueceu-se da sua aliança com Javé. Tal é o julgamento que pesa sobre cerca de 500 anos de história de Israel, desde a posse da Terra Santa até o segundo cativeiro, o cativeiro da Babilônia, de 586 a 539. Isto é, a motivação desta história é a assimilação de Israel ao ambiente religioso e político de Canaã. Pelo fato de Israel se igualar aos outros povos, coloca-se em oposição à sua escolha, que havia escolhido Javé, havia escolhido a aliança, e em determinado momento, quando eles deveriam manter a fidelidade, eles esquecem esse compromisso que eles mesmos haviam assumido. A sua adaptação resulta da marcha normal das coisas. A terra impõe sua lei ao recém-vindo, no caso, o povo de Israel, que entra em Canaã. Um povo nômade, aí se faz seu domicílio, troca o deserto pelo campo, uma mudança totalmente estrutural, né, de um povo nômade para um povo sedentário, né, que assume o cajado de pastor, a tenda pela casa. Né? Isto é, ele deixa o cajado de pastor para viver dentro de uma cidade. Há uma mudança estrutural de uma vida nômade para uma vida sedentária. Canaã faz com que o povo de Israel se habitue à sua antiga cultura, tanto aos seus costumes e leis, como à religião da terra. Ensina-lhe ainda a conhecer e amar os deuses de Canaã. Então, assim, é um processo onde eles vão renunciando à aliança, renunciando a Javé, eles vão sendo praticamente inseridos dentro de um povo, assumindo essa cultura do povo e deixando aquilo que é a especificidade da promessa que Israel fez com Javé, o Deus que libertou do Egito. Surge uma nova geração que não conheceu Javé,
nem as maravilhas que ele fizera em favor de Israel. Eles abandonaram Javé e serviram a Baal e a Astarte. Juízes, capítulo 2, versículo 10 e versículo 13. Contudo, Javé continuou a ser honrado como Deus de Israel, mas da boca para fora, de forma externa. Tinham-no conhecido os pais no Egito, no deserto, nas guerras pela ocupação da terra. E se de um lado, os feitos experimentados pelos pais se dissiparam, caindo, no ouvido entre os filhos, por outro lado, a manifestação do poder e dos atos salvíficos de Javé nunca cessou. Então, é o problema da geração seguinte, que esquece aquilo que a primeira geração passou, a conquista que eles tiveram. Isso acontece no dia de hoje. As pessoas esqueceram muito bem as consequências da Primeira Guerra Mundial, as consequências da Segunda Guerra Mundial, e ainda fomentam agora uma Terceira Guerra Mundial. Quer dizer, esquecendo a história, as pessoas deixam de cumprir as promessas que os antigos falavam da fidelidade, no caso aqui de Israel, a Deus, mas da construção de uma sociedade sem violência, no caso depois do pós-guerra. Com efeito, a fé não põe limites ao seu Deus. Ela vê Javé como Senhor também desta nova situação. E numa presumida conservação de fidelidade ao Deus único, vai lhe superar não só as realizações do Deus de Canaã, o Deus da fecundidade, mas também seus predicados, bem como os usos culturais, sacrifícios e festas. Pois Israel começa a assimilar esse mundo cultural religioso. Ele lembra de que Javé fez com seu povo, ele recorda isso, ele vê as maravilhas que Deus fez, mas está assimilado a um povo e perde um pouco a sua fidelidade, aquilo que é a característica da identidade de Israel, que é essa fidelidade ao único Deus, servir esse único Deus e viver a lei, a justiça, da aliança. Essa identificação de Javé com os deuses cananeus serviu de caminho para Baal, sob o nome de Javé, se instalar no coração dos israelitas. Esta baalização, isto é, fazer com que Javé se identifique a Baal, essa baalização de Javé, chegou a tal ponto que os israelitas fizeram assentar-se ao seu lado no trono a deusa Anat, esposa de Baal. Então nós vemos aqui, todo um processo de aculturação, e essa aculturação trouxe algumas realidades do mundo cultural de Canaã para dentro de Israel. Esse sincretismo religioso que vai fazer perder a identidade. O choque entre a assimilação e a distinção, a contradição entre Deus, Javé, e os deuses, entre Javé e Baal, atingiu seu clímax, seu ponto máximo, com o desafio de Elias, dirigido aos sacerdotes e aos profetas do falso Deus. Se é Javé o vosso Deus, segui-o. Se é Baal, segui a Baal. 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Mas agora, no próximo encontro, nós vamos passar para a mudança de paradigma de um povo tribal do tempo dos juízes, que se espalha sobre a terra de Israel, com suas tribos, agora um povo que
não quer mais viver como uma federação de tribos, agora quer ter um rei que assuma a função como os outros povos de exercer o seu poder sobre um povo, assimilando então também essa perspectiva de que eles precisariam ter um rei para poder ser igualados aos outros povos. Eles não queriam continuar com essa federação de tribos. Então, uma mudança de paradigma dentro de Israel. É o que nós veremos no nosso próximo encontro. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.